Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. E hoje estamos comemorando o aniversário do codificador, que é Allan Kardec. Então, o bom senso reencarnado, aquele que trouxe a perspectiva do mundo espiritual através do mecanismo da ciência espírita. Então, fez as perguntas, foi designado pela espiritualidade superior, pelo próprio Cristo, tinha por espírito familiar o Espírito da Verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no canal Estudos da Doutrina Espírita, nós estamos oferecendo a você um curso online gratuito. Você pode acessar todos os vídeos desde o início de estudos que estamos realizando desta obra. Nós estamos no Livro dos Espíritos, já estamos na quarta parte, tem por título Das Esperanças e Consolações, e pedimos que você acompanhe conosco. E um tópico desse capítulo 2 chama-se Expiação e Arrependimento, que faz parte desse capítulo, e nós já sabemos que é das penas e gozos futuros. Então, a pergunta 990: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreender a diferença entre o bem e o mal. Então, esse momento de arrependimento é um despertar da consciência. Nós temos essa condição de enxergarmos a nós mesmos. Isso é uma atitude de humildade. É quando estabelecemos uma conexão com os valores divinos. Então recebemos a assistência do mundo espiritual, dos espíritos superiores, de Jesus e seus mensageiros. Tiramos a capa do orgulho, que é um impedimento para essa assistência. Então iniciamos um processo de ressignificação de valores. 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Ou seja, na condição de desencarnado. Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então nós podemos até evoluir no mundo espiritual, como já vimos, mas a prova de restabelecimento perante a justiça divina se dá quando reencarnamos. 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Então, não vamos esperar para depois. Vamos logo iniciar o nosso processo de crescimento e evolução, nos responsabilizando pelas próprias escolhas, tomando consciência dos nossos potenciais e reconhecendo a necessidade da condição de enfermos que somos de espírito. Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o explora e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Todas as pessoas podem restabelecer a sua vida em concordância com a justiça divina. Ou seja, somos seres conversíveis. Todos podem se melhorar. Todos podem se tornar bons espíritos, trabalhando, se esforçando, se conscientizando no bem. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Então essa é a pergunta de muitos de nós, né? Tem gente que não consegue mudar. Tem pessoas que não têm jeito. Estarão sempre vinculadas ao mal, é isso? Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois precisa que todos progridam e atinjam a meta. Então, com a reencarnação, aquele que se encontra vinculado ao mal passa a vincular-se ao bem pelas experiências, pelas condições naturais educativas
que a reencarnação proporciona. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece, e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalhem os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. Então, os bons espíritos são felizes em ser úteis e querem nos ajudar, querem nos inspirar para o bem, querem fazer com que haja entendimento e coerência no sentido para viver do Evangelho de Jesus. Então, quando nós assumimos a responsabilidade da construção do próprio destino, temos consciência desses valores, humildemente reconhecemos os nossos limites, o fluxo do amor divino nos alcança e os bons espíritos conseguem nos ajudar. 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Então, se nós optarmos pela condição de estacionários ou estagnados no processo evolutivo, nós somos arrastados naturalmente pelo roldão da transformação do órgão, da sociedade e do conjunto de espíritos que se encontram se qualificando para o bem. Então vem a dor, que é o aviso de que nós estamos na contramão desse mecanismo, pela rebeldia, pelo orgulho, e aí que, substituindo a rebeldia pela resignação, nós conseguimos ressignificar valores para o bem. E a subpergunta A: não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam, sem dúvida, mas falta-lhe energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se encontram entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Então, é uma postura de acomodação. A estagnação, a inércia, o estado de inanição faz com que muitos desistam de se esforçar e trabalhar pelos seus valores eméritos. No entanto, o progresso ele é individual. Cada um de nós executará de acordo com seu esforço. Questão 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Então o espírito está desencarnado, sabe que está causando mal, está prolongando esse mal. Como ele pode proceder dessa forma? Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o mau caminho, por outros espíritos ainda mais atrasados. Então, acaba sendo um potencial de atração de espíritos mais hábeis que oferecem condições falsas e vão agradando superficialmente numa alegria passageira pelas sensações e de tudo que o espírito não deve estabelecer para si em função da sua própria necessidade. Então, se permite.
não tem forças para se negar. Então, uma coisa muito interessante é a pessoa quer ser boa, mas ela não sabe dizer não. Ela vai aceitando e vai ficando naquela condição estagnada e não toma a sua decisão própria daquilo que é coerente para a sua própria consciência. Então, tem um arrependimento tardio e arrastado por mais espíritos infelizes que assim proporcionam esse potencial. Então, quando nós nos fragilizamos, nos permitimos essa influência mais negativa. Por isso que o desânimo é uma falta. 997. Vêem esses espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos que deveram supor mais esclarecidos revelam um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Então, a Kardec está fazendo a mesma pergunta, com a diferença de que ele acrescentou aqui a sensibilidade de certos espíritos que sofrem e são mais acessíveis. Mas ele continua buscando uma resposta do porquê dos espíritos estagnarem, com conhecimento de causa. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produzirá neles. Então, é a insistência do mau uso do livre-arbítrio que os espíritos têm e, por ter o direito, assim se mantém. Até um certo limite, até um ponto em que Deus diz basta e o orbe avança e ele vai reencarnar num planeta mais inferior, até chegar numa situação em que ele desperta. E vem o comentário de Allan Kardec. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente, após a morte do corpo. Isso é muito importante. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. A morte não transforma ninguém. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se ache esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, não nos iludamos em desencarnar para ser perfeitos, porque nós seremos as mesmas pessoas passando somente para uma dimensão diferente. 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Uma vez mantendo-se endurecido, revoltado e insistindo no mal com conhecimento de causa, a dor vem como expiação, que é aquela que nós temos que assistir a uma limitação física e não podemos mudar. Isso acontece no estado corporal ou no espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, em ambas as dimensões, sendo que na física é um constrangimento físico, e na espiritual ele é moral. 999. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Não basta se arrepender que está tudo resolvido. O arrependimento concorre com a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então, quando Jesus disse para o bom ladrão, Dimas, à sua direita, que ainda hoje estaria no paraíso, esse paraíso é da consciência. E lá ele vai iniciar um processo de organização de novas existências corporais para expiar seu passado. Subpergunta A. Se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo em todo caso, espera seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, e é o que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, a revolta só faz com que a gente adie a necessidade dessa reparação.
resignação, esforço no bem, iniciando-se pelo arrependimento, humildemente, nós teremos assistência divina. Pergunta de número 1000. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não creais que as resgatareis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuíres, depois de morreres, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Então, quando o sacrifício ele é egoísta, quando é somente visando a promoção pessoal, ele não tem valor. Quando o sacrifício é em favor do próximo, ele passa a ter mais valor. E vem a contribuição de Kardec. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outro? De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Questão 1001. Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo, isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa: o mérito do sacrifício, o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer: o que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, ouve Deus por bem conceder, por compensação, a ventura da generosidade, que já nesse mundo pode gozar. Pergunta 1002. O que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? A mesma pergunta, né, que Kardec está fazendo. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não absolve. Os que já responderam, é somente com o bem reparando o mal, diante das pessoas, diante das circunstâncias, substituindo o orgulho pela humildade, ressignificando valores. Não um arrependimento estéril é que estabelece esse concurso. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca? Então, comemorando esse dia do codificador que nos deu a oportunidade de ter acesso a todas essas perguntas, a todas essas respostas dos missionários da luz, dos mensageiros de Deus, que são os instrutores da humanidade, vem nos conferir a oportunidade de entender cada vez mais o Evangelho de Jesus. A necessidade de desenvolver a humildade, de praticar o bem, de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, de nos desapegarmos dos excessos e vivenciar essa mensagem em nossos corações, construindo como valores e tesouros verdadeiramente duráveis para o espírito, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.